Olá, hoje vamos apresentar o nosso trabalho de código Morse, nosso CP de código Morse. No grupo sou eu, Rafael Nascimento Lourenço e o Lucas da Silva dos Santos. Começando aqui, explicando como a deformação formal, tipo de transistor usado, que a gente usou. Esses dois aqui, a máquina de Miller e a máquina de Monroe, ambos são transdutores e são autômatos finitos de saída. A principal diferença entre eles é que o Mealy ele vai exibir a saída na transição entre os estados e o Monroe ele vai exibir o que tiver dentro do estado. Quando ele atingir o estado, ele vai exibir algo. É, Sobre a definição formal, a gente escolheu a máquina de Monroe. É, Monroe, a máquina de Monroe e a máquina de Mealy elas são equivalentes, elas têm uma certa equivalência, ou seja, dá para meio que transformar uma máquina de Monroe em uma máquina de Mealy, fazer uma simulação nas duas, de uma para outra e vice-versa. E a gente escolheu a máquina de Monroe porque uma das aplicações dela é ser um analisador léxico, que é basicamente um compilador. A gente vai usar em compiladores, né? A gente vai ter essa matéria. Então a gente decidiu escolher esse porque já vai se acostumando com essa definição para quando tiver em compiladores a gente ter bastante dominância aqui. Começando aqui é o que é o conjunto de estados, o sigma alfabeto de entrada, o delta alfabeto de saída, o delta minúsculo é a função de transição, o lambda é a função de transdução, o Q0 é o estado inicial, o F é o estado final. Eu construí um exemplo aqui, a gente usou o JFlap para construir isso. Não é o exemplo completo não é o autômato finito completo do código Morse, é só uma parte dele. Eu fiz tanto com a máquina de Monroe quanto a máquina de Miller, né, para mostrar que eles são basicamente equivalentes, essas duas máquinas aqui. E, bom, o primeiro ponto que eu queria mostrar aqui é que existem sim estados que eles são. Esse lambda significa que ele é vazio, né? Ele vai fazer um output vazio. Ele continua sendo válido, apesar de não ser um estado válido quando ele transmite vazio aqui. Quando ele não transmite vazio também, no nosso caso do alfabeto, quando ele, se o usuário der espaço, por exemplo, ele não vai voltar em Q0, ele vai dar erro, porque não é mais válido, né? Ele não tem essa opção. Só os outros estados que ele tem a opção do espaço, que quando o output é válido, ele consegue dar espaço para gravar esse output dentro da lista de outputs geral. Há algumas transições de estados que não tem alfabeto de saída e outras que emitem símbolos, tá? Vou fazer um teste aqui. Vamos começar no Q0. Eu coloquei traço aqui só para ficar melhor a visualização, porque um ponto e um tracinho ia ficar difícil de ver. Seguindo aqui os passos, ele dá um output no T, né, quando ele chega em Q2. Aí depois ele dá um output no M. Aí depois ele dá um output no O, né? E aqui ele dá um output vazio, no caso, né? Esse aqui é um estado que ele cumpre esse aqui de não tem uma saída, né? O que emite símbolo vai ser o próximo. Aí se eu der um outro step aqui, ele vai no Q6, o verdinho que ele é uma cadeia válida, né? E o Q6 vai exibir o zero aqui. Aqui é o output, né? É... Bom, agora... Beleza, agora eu vou ir para o código que a gente fez. A gente usou como exemplo o código do professor. A principal coisa que a gente criou foi definir os atributos de input e output. E aqui o next step, a gente vai pegar o primeiro caractere do que o usuário digitar, né? E aqui se não for new, né, que é o nulo das outras linguagens, porque se ele digitar só enter, ele vem como new aqui. E aí o problema disso é que nesse puts aqui ele vai dar problema, né, ele não vai conseguir concatenar.
Então ele só entra aqui se ele só dá um concat aqui na lista de input, se ele for diferente de new, né? E aí ele retorna o next step. O start começa no Q0, né? O estado inicial. O new cycle, isso aqui é basicamente quando, naquele caso lá que eu falei, que os estados que eles não têm, eles não são vazios, né? O output deles não é vazio, eles têm a opção da transição do espaço, né? Que o espaço vai voltar para o Q0 e aí vai conseguir exibir os próximos caracteres de saída, né? Uma outra coisa também é que tinha que dar um exemplo, né, bem detalhado do código Morse em si, do alfabeto de entrada, que é esse aqui, aceita ponta, aceita traço, aceita espaço. E o alfabeto de saída é todas as letras aqui, do A até o Z, mais do 0 até o 9, né, que é os números, e esses caracteres aqui, o ponto, a vírgula, o hífen e o ponto de interrogação, né, que é as referências que a gente pegou. Bom, né, continuando aqui o código. Aqui ele vai criar os valid options, né, e vai printar. Ele é basicamente esse present e off, aí ele vai ver se tem o próximo ponto, o próximo é, traço e o próximo espaço, né. Se não tiver, ele vai aparecer aqui, por exemplo, o Q0 ele não tem o próximo espaço, porque ele não é estado válido e não é estado final, e por isso ele não aceita o transição de espaço, né? Ele não pode ficar indo e voltando assim. Mas a gente implementa assim. Aqui ele vai criar e tratar os próximos passos de cada estado. No caso, eu vou só receber o output do estado, a transição do estado para ponto e a transição do estado para traço, né? São basicamente essas duas, porque sempre quando for. Porque no caso, quando o state output for igual a nil, né, que é o nulo no caso, ele não vai aceitar a transição de espaço. E quando aceitar, ele só vai dar um new cycle, né, ele vai voltar lá para o começo. O que importa mesmo são o que ele vai dar output e os próximos estados, né? Se for dot, né, que é ponto, ou se for trace, que é if, no caso, né? E aí a gente usa esse public send aqui, que ele vai basicamente executar o método que a gente passar numa string. E aí aqui começa a definir os estados, né? Eu só defino o estado com o que ele vai transmitir, né? O output, a próxima transição do ponto, a próxima transição do traço, né? E aí tem todos aqui. E eu só chamo o new e dou start, né? Aí eu consigo rodar aqui. Consigo rodar. Ele mostra o input e o output, né? Ele vai mudando. E aí se eu der espaço, ele meio que vai gravar esse input, né? E aí é basicamente isso. Aqui ele deu um erro, porque eu dei espaço, ele não estava aceitando espaço. Mas. Enfim. Vou rodar de novo aqui. Ponto, ponto, ponto. Traço, ponto. Ele não estava aceitando o ponto aqui, então ele vai dar erro mesmo. Mas no caso ele aceita tudo que é uma cadeia válida, né? Se eu, por exemplo, der ponto de novo, espaço. Aí ele vai gravando aqui, ó, tá vendo? Ele grava o input e o output. Aí se quiser testar aqui, por exemplo, eu venho aqui, dou um copiar e venho no site que o professor indicou pra gente, dou colar. Aí o IE, né? No caso aqui tá o IE também como output. E é isso basicamente.